Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos documentos mais fascinantes da história. Mas olha, não vamos tratar ele só como um texto religioso, não. A gente vai olhar para ele como um arquivo, um documento forjado no calor de uma crise daquelas, o Evangelho de Marcos. Para a gente entender bem esse documento, primeiro a gente precisa voltar no tempo. O cenário é tudo. Vamos imaginar o centro do poder mundial, Roma, no primeiro século. Um lugar tenso, cheio de paranoia e literalmente prestes a pegar fogo. É nesse ambiente que a nossa história começa. Certo, vamos fundo nisso. Para decodificar o Evangelho de Marcos, a primeira coisa é entender o mundo super dramático em que ele foi escrito. Esse evangelho não foi escrito num tempo de paz, de jeito nenhum. A gente está falando do Império Romano sob o comando do, instável imperador Nero. Depois daquele incêndio gigantesco em Roma, em 64 depois de Cristo, os cristãos viraram o alvo perfeito para levar a culpa. E o resultado? Perseguição, tortura, martírio. Era um período de medo extremo, sabe? E é exatamente nesse clima de urgência, nesse caldeirão, que o Evangelho de Marcos aparece. Ele não é um tratado filosófico, calmo, pensado, é um documento de sobrevivência, é uma mensagem forjada no fogo. Então, quem escreveu esse texto? E para quem ele foi escrito? A resposta para essas perguntas revela o propósito central de tudo. Vamos dar uma olhada nas evidências. O autor, segundo a tradição mais antiga que a gente tem, é um cara chamado João Marcos. E o mais interessante sobre ele é que ele não era um dos 12 apóstolos originais. Não, ele era um associado, alguém próximo, um intérprete e, como diziam, o filho espiritual do apóstolo Pedro. A missão dele era registrar as memórias do Pedro, a testemunha ocular, antes que tudo se perdesse. Basicamente, o que a gente tem aqui é um relato direto da fonte, quase como se fosse um correspondente de guerra registrando os fatos no calor do momento. E ele não estava escrevendo para teólogos ou acadêmicos. O público dele eram os cristãos de Roma. Gente prática, muitos deles não judeus, que viviam todo dia sob a ameaça do império. Essas pessoas precisavam de respostas, não de debates teológicos super complexos. E aqui está a crise existencial que essa comunidade enfrentava. Pensa bem, a fé dele estava centrada em alguém que foi executado pelo mesmo Estado que agora os perseguia. Como é que se concilia isso? Como encontrar força num líder que foi publicamente derrotado, humilhado? O Evangelho de Marcos foi escrito para responder exatamente a essa pergunta. E para responder a essa pergunta, Marcos inova. Ele cria um estilo de narrativa único. Não é um sermão, nem uma biografia tradicional. É outra coisa. Vamos ver como a própria estrutura do texto já passa a mensagem. 41. Esse é o número de vezes que a palavra grega eutheos, que significa imediatamente ou logo em seguida, aparece no texto. Isso dá para a narrativa um ritmo, sabe? Um ritmo ofegante, uma sensação de urgência que não para, que leva a história do deserto direto para a cruz. É um verdadeiro documentário de ação. E esse documentário de ação é dividido em dois grandes atos. Na primeira parte, lá na Galileia, a gente vê os servos servindo, mostrando o poder sobre a natureza, sobre as doenças. Mas na segunda parte, o cenário muda para Jerusalém. O foco vira os servos se sacrificando. E tudo culmina na semana final. A ação desce intensificando até chegar no clímax. Mas essa história é só uma história ou ela está ancorada na realidade? Agora, vamos para a arqueologia. Vamos ver como as descobertas modernas conectam essa narrativa antiga ao mundo físico, de verdade. Em 1986, aconteceu uma descoberta simplesmente incrível. As águas do Mar da Galileia baixaram e revelaram um barco de pesca de madeira do primeiríssimo século. É exatamente o tipo de barco que Marcos descreve nas histórias, grande o suficiente para Jesus e os discípulos. De repente, aquelas travessias na tempestade se tornam muito mais reais. E não para por aí. Lá em Cafarnaum, os arqueólogos acharam os alicerces de uma casa do primeiro século que, segundo fortes evidências, era a casa do apóstolo Pedro. Era tipo o quartel-general de onde Jesus operava. Isso mostra que os cenários em Marcos não são lugares míticos, mas sim realidades de uma vila de pescadores. Ok. Então a gente já estabeleceu o contexto, o autor, a realidade física. Agora vamos finalmente descobrir a mensagem central do Evangelho, a resposta para a crise que a igreja em Roma estava enfrentando. Uma das coisas mais intrigantes em Marcos é o tal do segredo messiânico. Várias e várias vezes, Jesus pede para as pessoas não contarem quem ele é. Ué, por quê?
porque ele precisava redefinir o que significava ser o Messias. Não se tratava de um rei político que ia derrubar Roma. O ponto central é que ele seria um rei que triunfa através do serviço e do sofrimento. E aqui, Marcos faz algo brilhante. Ele mostra a humanidade de Jesus. Ele o retrata sentindo raiva, tristeza, compaixão profunda. Não é uma divindade distante que não sente nada. Para um público que estava sofrendo na pele, ver um líder que entendia a dor humana, nossa, isso era incrivelmente poderoso. Trazia um conforto imenso. E assim, a gente chega na tese central do livro todo. A resposta para aquela pergunta, como seguir um Messias crucificado? É esta. O Filho de Deus não veio para dominar, mas para servir. Ele não veio para evitar a dor, mas para abraçá-la e, através dela, oferecer redenção. Esse era o modelo de coragem que os cristãos em Roma precisavam desesperadamente. Com essa base toda, a mensagem de Marcos se torna um chamado urgente à ação. Não é só uma história sobre o passado, é uma declaração sobre o presente e sobre o futuro. O tempo chegou. E no final, Marcos não entrega todas as respostas de bandeja. Pelo contrário, ele deixa ecoando a mesma pergunta que move toda a narrativa. É um convite para que cada um responda por si. Afinal, quem é este homem?